quantos dinheiros são suficientes para pagar o trabalho de um educador infantil, por exemplo? Quanto você acha que paga o trabalho que um professor de maternal, jardim, ensino fundamental ou mesmo ensino médio faz na vida dos nossos filhos, que são as coisas mais preciosas que a gente tem? Vem comigo nesse vídeo que eu acho que tem umas coisas importantes pra gente conversar. Pois é, gente. É difícil essa pergunta, né? Tipo, quanto vale, quanto a gente paga, quanto vale o tempo de uma pessoa? E quanto mais eu olho para esse tipo de pergunta, mais eu vou me aproximando de uma resposta que não é bem a que eu buscava, que é ninguém consegue pagar por esse serviço, sabe? Não tem valor suficiente que consiga pagar pelo tipo de dedicação e pelo tipo de trabalho que um educador faça. E nesse sentido, eu acho que é muito saudável quando a gente começa a relativizar um pouco essa questão do dinheiro, do valor, do salário, do pagamento, da conta. No fundo, ninguém consegue comprar o tempo de ninguém. A gente não pode pôr preço no nosso tempo. Por mais que a gente faça isso, né, nos acordos contratuais de trabalho, de coisa, é o linguajar que a gente tem vivo na nossa sociedade, a forma como a gente se relaciona comercialmente. Mas será que é isso mesmo? Será que R$100, R$200, R$50, enfim, o número de reais que você quiser, realmente paga pelo tempo que uma pessoa vai executar uma tarefa X ou Y? Será que aquilo paga o tempo dela mesmo? Eu realmente cada vez tendo a ir para uma resposta do tipo, não, nada pode pagar o tempo de alguém. E eu acho que tem feito muito mais sentido para mim que essas relações aconteçam na forma de trocas, né? Na forma de realmente doações. Calma que eu já vou me explicar melhor. E eu acho que um bom exemplo que a gente tem para isso, e que a gente está tendo uma oportunidade incrível de vivenciar agora, é a questão dos cuidados e do salário dos professores durante essa pandemia que parou as escolas, né? Parou todo o sistema educacional, né? Da primeira infância à educação de adultos, e que tem dado o que falar. E aí eu queria trazer uma perspectiva que eu encontrei justamente e que eu achei que me tocou muito, assim, que eu encontrei, na verdade, na antroposofia, que é o que permeia a pedagogia Waldorf, né, na parte mais social da antroposofia, que trata essas relações de trabalho como relações de trocas mútuas. Então, na verdade, quando você pensa numa escola Waldorf, por exemplo, a gente não paga uma mensalidade numa escola Waldorf. A gente faz doações que permitem que aquela escola permaneça viva, que aquela escola exista no mundo. Então a gente faz contribuições que permitem a existência da escola. Claro que essa contribuição tem um valor contratual, né? Tem toda essa parte que é mais jurídica, ela é mais prática, mas a relação que a gente tem com o dinheiro nessas instituições, ela é um pouco diferente, né? Muitas das escolas Waldorf são associativas, então elas não têm fins lucrativos, e a gente faz, então, contribuições mensais para permitir que a escola permaneça funcionando. E da mesma forma, a escola não paga o salário do professor, porque você não consegue pagar pelo tempo e pelo trabalho gigantesco que esse ser humano faz para tantos outros ser humaninhos que são seus aluninhos, né? O que a escola faz é fazer uma contribuição para que esse professor exista de forma digna e de forma que ele consiga, então, realizar essa obra no mundo. Então, nesse sentido, a gente não tem valores específicos por trabalhos entregues. Vocês enxergam onde eu quero chegar? A gente contribui para que a escola exista. Então, isso parte do princípio de perguntar o que a escola precisa para existir. Em um momento pode ser uma coisa, em outro momento pode ser outra coisa. E da mesma forma, com relação aos professores. O que os professores precisam para ter uma vida digna, para estarem bem, para conseguir exercer suas funções. E eu acho que esses questionamentos são muito importantes no momento em que a gente
tem um contato muito forte com a mercantilização da educação, sabe? Com a mercantilização do tempo humano, com a mercantilização do trabalho humano, sabe? E realmente é um ponto que tem sido muito vivo, assim, em mim, muito forte, no sentido de que eu acho que a gente precisa desconstruir essas relações. Acho que a gente precisa repensar. A gente tá num momento muito precioso para isso, sabe? Então, sobretudo, quando vem aquela sensação assim, porque a gente vem, né? A gente tá pagando a escola, mas a gente tá com as crianças em casa e a gente passa um trabalho danado com as crianças em casa. Será que eu preciso continuar pagando a escola? Eu acho que nesse momento a gente precisa cuidar de tudo aquilo que nos é precioso. A gente precisa atender as necessidades de tudo aquilo que a gente quer que exista no mundo. Então, claro que respeitando as nossas limitações, é lógico que existem famílias que realmente estão em situações bastante críticas de existência, né? Mas eu acho que é fundamental que a gente tenha esse olhar colaborativo, esse olhar fraterno, sabe? E da mesma forma, a escola tem esse olhar fraterno com as famílias, de tipo realmente acolher as famílias que não têm condições, né? E que estão passando por perrengues difíceis mesmo. Enfim, gente, esse vídeo não tem um fim definido. Esse vídeo é mais um questionamento, né, pra gente botar uma luzinha e tentar pensar juntos, repensar juntos, talvez relações mais saudáveis com dinheiro, com trabalho, com a fraternidade, com o nosso entorno, com o cuidar de quem nos cuida. Uma pessoa que educa seu filho é uma pessoa que você precisa cuidar, não tem... E às vezes o cuidado ele não é só financeiro, às vezes é um cuidado afetivo, às vezes é ligar, é saber como tá. E os professores têm feito um trabalho incrível, né, dentro da pedagogia Waldorf. Eu tenho acompanhado alguns casos muito lindos e vivenciado também aqui na minha casa, em como eles têm sido peças fundamentais em promover saúde nesse momento que é tão desafiador para nossa saúde, como eles conseguem atuar junto com as famílias para ajudar a promover saúde dentro das casas. Então, eu acho que mais do que nunca, os professores estão trabalhando e estão se reinventando e estão se superando para conseguir trabalhar sem chão, porque o que aconteceu com essa pandemia, e especialmente olhando para essa parte educacional, é que a gente perdeu o chão, a gente perdeu o ambiente físico. Então, tá tendo que ter uma energia muito grande por parte desse corpo pedagógico, por parte das escolas, dos professores, de realmente se reinventar para conseguir trazer esse alimento, trazer esse quentinho e ajudar a promover saúde dentro das famílias, mas num ambiente totalmente novo, nesse grande desafio que é usar os meios digitais para chegar nas pessoas e realmente conseguir ajudar. Então, compartilho com vocês um pouco do que eu tenho vivenciado para a gente tentar ter um olhar mais carinhoso, sabe? Mais amoroso para esses profissionais que, gente, estão passando um baita trabalho, estão fazendo uma missão que é extremamente desafiadora. Espero que faça sentido para vocês e bora repensar essas relações aí, porque o sistema vigente que a gente tem agora de comércio, dinheiro e enfim, é muito adoecedor, né, gente? Se nesse canal a gente fala sobre saúde, a gente precisa falar sobre isso também, porque adoecer nosso ambiente, adoecer a nossa terra, adoecer nossas pessoas com relações de trabalho abusivas, isso é adoecedor, isso não dá saúde para ninguém. Até o próximo vídeo.